Goldstone com a parte longitudinal do campo de gauge, com D'. Então, a gente vai gerar esse termo aqui, vou colocar aqui. Só que a novidade é que vai sobrar. Oi? Oi? A pergunta que você tem é se seria um bom gate fixo ou não. É, exato. Isso. Quer dizer, é como se você teria ali mais um X, qualquer Isso. cara. Isso. E daí Isso. o alfa, o verdadeiro Pode, alfa. exatamente, você pode ter isso aí. Exato. Como exercício, né? Bom, posso mostrar? Vou botar essa só um instantinho só. Mais alfa é 2 vezes assim. Então nós temos agora no gate de Toff, nós desacoplamos, né, o campo vetorial do bóson de Goldstone, do campo de Goldstone, o S. Então a gente fica com dois lagrangianos separados. No fundo, diagonaliza. Então, isso aqui é o setor puramente vetorial. Isso aqui é o setor de Goldstone. Certo? Desacoplou. E aí aqui é claro, aqui é fácil a gente tirar as informações que a gente quer a respeito das massas. Né? Deixa eu ver isso aqui. Vamos tirar, por exemplo, as equações de Euler-Lagrange aqui. Quando eu faço as equações de Euler-Lagrange aqui, esse termo aqui, ele vai dar D'Alembertiano, né? Vamos colocar, a gente vai fazer, vai ficar aqui o dmi, f dmi, aqui vai ficar menos 1 sobre alfa dmi dmi e aqui vai ficar mais 2 D2 ali igual a zero. Então isso aqui é a equação de Euler-Lagrange para o A. Eu faço aqui, eu vou dar um meio, aí pego por parte, dmi f mini. Esse termo aqui vai aparecer no sinal negativo, que eu faço a integração por partes, e esse termo aqui fica positivo. Tá? Então essa aqui é a equação de Euler-Lagrange para o campo amigo. E a equação de Euler-Lagrange para o campo S. Né? Quando eu fizer o princípio variacional, eu vou cancelar o dmi f menos D'Alembertiano de S. Vai ficar D'Alembertiano menos D'Alembertiano de S. E aqui eu vou produzir um 2 alfa mais 2 alfa 2 S igual a 0, certo? Então, tá lá. Nós temos o seguinte. Então, isso aqui é a equação de Euler-Lagrange para o campo vetorial. Isso aqui é a equação de Euler-Lagrange para o bóson de Goldstone. Então, essa situação é a situação do gate. Vamos observar alguma discussão física. Que a gente está falando, quer dizer, no gauge unitário, nós tiramos essas massas. O gauge, o campo de Higgs, ele não percebe o gauge. Ele está livre do gauge. Ele ficou desacoplado, deu a massa dele e acabou. Mas o campo vetorial, ele está sujeito ao gauge. Eu posso escolher o gauge unitário, que não tocou nele. Mas agora, quando eu escolho o gauge de Toff, eu estou mexendo com ele.
Veio para cá, ó, a dependência do parâmetro. Lembre-se sempre, estou chamando a atenção de novo, né? Que esse alfa que está aqui não é aquele alfa de x, foi uma infelicidade de notação. É um parâmetro real, poderia ser A, poderia ser beta. Tudo que aparece no gauge fixo não tem nada a ver com aquele alfa de x. Aquele alfa de x é outra coisa, tá? Só para lembrar bem. Bom, vamos observar o seguinte, vamos tirar a parte, vamos pegar essa equação aqui e aplicar nessa equação um DNI. Quando eu aplicar um DNI nessa equação, olha o que vai acontecer. Vai ficar DNI do F', dá zero. Quando eu aplicar o DNI aqui, eu vou produzir um D'Alembertiano. DNI, D'Alembertiano de DNI MI. Mais 2 então, vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso aqui. Então, estou trabalhando no gauge, tá? Está implícito que eu estou no item 3 aí, gauge no limite. Depois conversar com vocês a questão da avaliação, porque semana que vem já é praticamente a última aula, né? Eu vou continuar o curso um pouquinho, até porque o Sérgio, Duarte e o Sebastião estão interessados em ver a discussão de massa de neutrino. Então, mesmo que vocês tenham que não precisam vir a aula não, tá? Eu vou fazendo com o Sérgio e com o Sebastião, eu vou agora vai gravando aí, e aí eu vou fazendo, porque eu sei que vocês têm outras ocupações e provavelmente outros interesses também, então já o pessoal já não está afim de ver, não tem problema de presença não, mas o curso continua. Depois, se vocês quiserem acessar o curso pela rede, ele vai estar disponível. Hoje está tendo reunião do ICA, pode ser por isso que veio. Também pode ser, mas a presença tem sido pouca. Mas não é problema, isso não é problema. O problema é o professor não faltar. O estudante pode faltar à vontade, e outro não posso. Então eu vou dando as aulas aqui. Aí vocês, mesmo que não venham mais, o Dória vai filmar e depois a gente vai passar o site, vocês podem acessar. Mas eu queria combinar com vocês a questão da avaliação. Eu peço que o Sebastião já fez a avaliação dele, né? Então, a minha avaliação, depois eu vou marcar com vocês os trabalhos e aí, claro, a apresentação do trabalho para a gente poder discutir. Então, o trabalho enquadrado no curso, aí eu aproveito o trabalho para fazer perguntas sobre o curso. A avaliação mais oral, quer dizer, escrita e oral, tá? Mas aí eu vou marcar com vocês lá para fevereiro. Vocês têm 2 meses para preparar o exame. Bom, aí eu vou conversar isso com vocês na próxima aula. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a divergência da primeira equação. Primeiro termo, zero, que é DNI de F', é zero. Segundo termo, menos 1 sobre alfa D'Alembertiano. Mais 2, V2, tudo isso atuando na divergência de A e equação. Então, nós temos uma equação de campo para a divergência do campo A. Isso aqui é uma equação tipo Klein-Bottom, D'Alembertiano mais alguma coisa, e aqui é a parte longitudinal do campo A. Então, isso aqui eu tenho uma equação, então isso aqui é uma equação de campo para a componente longitudinal, isso aqui é o A longitudinal, é a componente μ do campo longitudinal. Vocês vão lembrar que o A longitudinal μ é isso aqui, é 1 sobre D'Alembertiano dμ. Então, eu estou tendo uma equação para isso aqui. E no momento que eu souber isso aqui, no fundo eu sei a parte longitudinal do campo A. Então, é por isso que eu estou dizendo que essa equação aqui é a equação para o spin zero que mora dentro do campo vetorial. Na teoria de Maxwell, esse spin zero, ele não se propaga. Por quê? Porque dμ é igual a zero, o gate fixo. Então, o gate fixo congela a parte longitudinal do campo A. Mas nessa situação, nesse gauge, a parte longitudinal não é congelada, ela tem uma dinâmica, ela tem uma equação tipo Klein-Bottom, é um escalar, o DNI é um escalar. Então eu tenho uma equação de Klein-Bottom para um escalar, né? Um escalar que eu posso chamar, sei lá. Lambda. Então, esse campo escalar aqui é sujeito àquela equação lá. Então, ela é uma equação que spin zero. Mas observe uma coisa interessante. Esse parâmetro alfa aqui, quer dizer, quando eu passar essa equação para o espaço de momento, D'Alembertiano é menos K2. Então, isso aqui fica 1 sobre alfa K2, passando para o espaço dos momentos. Mais 2 é 2V2. E aqui, claro, transformada de Fourier
demi, ani, tio. Colocando essa transformada de Fourier. Dizendo, no fundo, isso aqui é I, né? Eu faço transformada de Fourier, isso aqui fica I, capa I, transformada de Fourier do lado. Não deixa de ser justamente a parte longitudinal do campo A. Então, essa equação é 0, se K2 for igual a menos A2, alfa é 2 depois. Então, a gente apresenta aqui um polo massivo. Ou seja, nesse gauge, a parte longitudinal do campo vetorial, ela se comporta. Isso aqui é uma relação de massa. K2 igual a M2. Se alfa for negativo, isso aqui é positivo, beleza. Mas, ou seja, eu tenho a presença de um polo massivo. E pode ser taquiônico até, se o alfa for positivo. Se o alfa for menos 1, todo gauge de Lorentz, isso aqui é positivo. Mas eu tenho a presença, então, no gauge de Toft, o campo, a Mi, ele desenvolve um polo, ele desenvolve uma massa do setor longitudinal. Então, quer dizer, o setor longitudinal, que é o spin 0, que pertence ao campo a Mi, comporta-se como uma partícula. Pergunta: física? Será que essa partícula é física? Como dinâmica. É uma equação de Planck legítima. Mas com um problema sério de interpretação. A massa depende do gauge. Então, se eu variar o valor de alfa, eu vario a massa. Então, isso não é uma massa física. A massa é uma coisa que a partícula tem independentemente de massa, não vai variar de acordo com o gauge. Então, claro que é uma partícula não é física. Então, o gauge de Toft, ele introduz, ele deixa o campo vetorial passar por um módulo físico de propagação. E o que vai acontecer com esse módulo? Vamos ver. Olhem para aquela massa de lá. Olha essa equação aqui. Multiplica por alfa. Essa equação. Aquela equação é exatamente, passa por espaço dos momentos, isso aqui é capa 2. Se olhar essa equação no espaço dos momentos, essa equação é capa 2 mais 2 alfa é 2V2, transformado de Fourier do S igual a 0. Então, o escalar de Goldstone também se propaga. E ele se propaga e ele tem a mesma massa. K2 igual a menos 2 alfa é 2V2. Então, nós vamos numa situação que é a seguinte. No gauge de Toft, o campo vetorial carrega um módulo físico e o bóson de Goldstone também carrega um módulo físico. Então, eu tenho dois módulos no físico. O bóson de Goldstone, que está no S, e o spin 0 que o campo vetorial carrega, com a mesma massa. Então, o que nós vamos ver depois é que esses dois objetos têm massa independente do gauge, eles são não físicos. Eles estão livres, mas na hora da interação, o S e o DI se acoplam da mesma maneira com a matéria, mas por sinais opostos. Então, o efeito físico do bóson de Goldstone vai ser cancelado pelo efeito físico do escalar que está dentro do campo A. Então, esses dois campos eles têm as mesmas massas, mas fisicamente eles não vão aparecer no espectro. Eles vão se acoplar com constantes de acoplamento opostos. E aí o efeito, na hora dos espalhamentos, não cancela o efeito. A coisa é muito arquitetada, bem direitinho. A simetria de gauge que está fazendo todo esse, maquilando todo esse enredo aí. Nada está acontecendo à toa. A simetria de gauge que foi quebrada espontaneamente, mas ela está por trás dos bastidores, ó, segurando os fios ali dos bonequinhos, né? Certo? Então, essa é a situação no gauge de Toft. No gauge de Toft, então, nós continuamos. E aí, se a gente pegar, deixa eu apagar uma coisa, então eu peguei a divergência disso aqui, deixa eu apagar isso aqui agora. Então, nós vimos que nesse gauge, então, no gauge de Toft, nós continuamos com Higgs com essa massa, mas aí aparece o Goldstone, o escalar de Goldstone, o S, né? Vamos tentar aparecer um Goldstone com massa ao quadrado igual a menos 2 alfa, é 2V2, e vai aparecer uma massa no setor de spin 0 do campo vetorial, o mesmo valor.
2 alfa é 2V2. Então nós já vimos, isso aqui continua. Agora vamos ver como é que fica a massa da parte transversa do campo A. Isso aqui. Então, se nós agora pegarmos essa equação aqui, abrirmos essa equação aqui, esse termo aqui só tem parte transversa. Então, essa equação aqui dá para nós, D'Alembertiano, da parte transversa de Ami. A gente sabe quebrar essa equação. Essa equação aqui é isso aqui, dmi, Ani, menos dmi, Ani. Aí a gente sabe que isso aqui produz D'Alembertiano menos dmi, Ani. Então, isso aqui é o projetor transverso. Isso aqui é D'Alembertiano a transverso Mi. Aqui não tem parte transversa. Aqui é puramente longitudinal. Está fora. E aqui, quando eu pego esse campo, eu quero uma parte transversa, mas uma parte longitudinal. Então, aqui fica mais 2, V2 a transverso Mi. Igual a zero. Parte longitudinal já está lá. Quando eu quebro essa equação, e essa equação que fica só a parte longitudinal, no fundo é isso aqui, ó. E essa equação, esse termo aqui é só longitudinal, mas esse termo aqui é um pedaço transverso e longitudinal. O longitudinal junto com esse longitudinal dá essa equação. E o transverso junta com esse pedaço dá essa equação. Mas aí observa, faça a transformada de Fourier, ó, K2 igual a porque aqui está em função do Xi. Mas se a gente transformasse esse Xi aqui, você lembra que tinha dado justamente a massa do campo vetorial, essa massa aqui? Vocês se lembram no início da aula, esse valor aqui é exatamente o 2 é 2V2. Porque eu tinha substituído o V2 por menos 4xi sobre lambda, menos 2, menos raiz quadrada de xi sobre lambda. Então por isso que eu disse, mas no fundo é isso. Então está aqui, ó. Então no gauge de Toff, a massa do campo vetorial, a parte do spin 1, então essa aqui na verdade eu posso escrever assim, essa aqui é a parte do spin 1. A parte de spin 1 que está dando do campo AMI tem essa massa, que é a massa legítima física, e o campo AMI desenvolve uma parte longitudinal com essa massa, que é igual à massa do Goldstein. Então, esse é o espectro da teoria do gauge de Toft. Então, claro, no gauge de Toft, essa partícula é não física, essa partícula é não física. E essas são as duas partículas físicas. Então, do ponto de vista do espectro, no gauge de Toft ou no gauge unitário, esses objetos permanecem. A diferença é que no gauge unitário, esses objetos nem aparecem. Eu elimino eles no gauge unitário. No gauge de Toft eles aparecem. Por que é bom mantê-los? Ou por que é bom tirá-los? Quando eu falei com vocês, para fazer cálculo fenomenológico, trabalhem uma vez no gauge unitário e esses objetos nem aparecem, então a vida fica mais simples. Mas se a gente quiser estudar propriedades fundamentais da teoria, como renormalizabilidade, unitariedade, eu preciso trabalhar com todos os graus de liberdade que a teoria tem. Eu não posso suprimir graus de liberdade, porque não eu perco contagem de renormalização. Então, para estudar a teoria, aspectos mais fundamentais de uma teoria, a gente não pode suprimir nenhum modo de flutuação que essa teoria tem. Mas para fazer cálculos físicos, se houver modos de flutuação não físicos, eu já jogo eles fora, porque eu só vou fazer os cálculos físicos. Mas muitas vezes o cálculo físico ele não me dá conta de todas as propriedades fundamentais de uma teoria. Uma teoria de campos, ela pode ter, ela tem em geral muitos graus de liberdade. E para eu conhecer essa teoria, saber todas as propriedades que essa teoria tem, eu tenho que considerar todos os graus de liberdade, todas as possíveis flutuações. Mas muitas vezes uma teoria tem flutuações não físicas. Então, para efeito de cálculo físico, simplesmente eu sou prático. Eu esqueço essa parte não física e calculo tudo na parte física. Mas se eu quiser tirar propriedades gerais da teoria, eu tenho que considerar tudo. Então, o gauge de Toft ele é importante quando eu quero estudar a renormalização, quando eu quero estudar a unitariedade, quando eu quero estudar a questão das anomalias, propriedades mais fundamentais das teorias de campo. Mas para efeito de cálculo de LHC, de física de aceleradores, eu trabalho no gauge unitário, que eu jogo fora todo o setor não físico da teoria e já faço meus cálculos só com o setor físico, tá certo? Esse que é o esquema de trabalho. Só estou passando para vocês
Assim, por que a gente usa um e o outro? Não é, vamos dizer, cultura inútil saber o gate de Toffler. É importante saber o gate de Toffler, porque ele vai servir para a gente estudar propriedades fundamentais, tá bom? Então eu vou dar um intervalinho agora, e aí a gente termina a próxima aula daqui a pouco, trabalhando agora a repercussão do Higgs no setor de térmicos, que agora nós trabalhamos o Higgs em conexão com o campo vetorial. Então, ele deu massa para o campo vetorial, sobrou um Higgs físico também, o próprio Higgs tem massa, e a parte espúria do Higgs, que é o Goldstone, ela saiu fora, e ela gerou esse setor espúrio da teoria. Então, o Goldstone, ele gera um setor espúrio, que eu posso até eliminar, o número espúrio de gate. Beleza. Você vê que, por exemplo, se eu fizer alfa igual a zero, papai, eu acabo com isso. Eu não mexo com ele. Então, você vê que o setor de Goldstone, ele é doentio nesse sentido. Ele está lá, mas eu posso zerar a qualquer momento que eu quiser. Basta escolher alfa igual a zero. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos passar para frente agora. Vamos ver qual é a repercussão do Higgs agora no setor de térmicos. Certo? Vamos fazer isso depois. Então, são 15 para 6, eu vou intervalo até 6 horas e a gente concorda nesse